A gente deixou uns lanches para ele em casa. Ele estava bem. Meus pais só deram de ombros depois de deixarem meu filho trancado sozinho por 3 dias para fazer um cruzeiro. Vocês trancaram uma criança de 6 anos em casa e foram embora, eu gritei, enquanto cancelava todos os pagamentos que fazia para eles e pegava o carro deles de volta. Eu devia ter percebido antes. Meus pais nunca foram confiáveis. Eles nunca foram o tipo de avós que fazem biscoitos ou levam o neto no zoológico só porque querem passar um tempo com ele. Eles sempre foram egoístas. Nunca mudaram. O mundo deles sempre girou em torno deles mesmos, dos horários deles, dos desejos deles, da felicidade deles. Mas eu estava desesperado. Minha ex-mulher foi para a Austrália com um novo marido, como se nosso filho de 6 anos nem existisse. Ela nem perguntou onde ele ia ficar enquanto eu estivesse viajando. Só deu de ombros e disse, você que se vire. E eu achei que ia conseguir resolver. Então eu pedi ajuda para os meus pais. Eles ficaram super animados, o Matthew é nosso neto, vamos adorar cuidar dele. Fizeram todo um teatro, fingindo que ia ser uma experiência linda de união. Pensando bem, eu devia ter notado, a pausa que minha mãe fez antes de aceitar, e o jeito do meu pai falando baixinho que já tinha outros planos naquele mês, mas sem explicar direito. Eu sentei com eles e expliquei tudo certinho. Matthew tinha 6 anos, precisava de uma rotina. As refeições tinham que ser na hora certa. Nada de fast food no jantar. Nada de deixar ele ficar acordado até tarde vendo programa bobo na TV. E, o mais importante, nunca deixar ele sozinho. Eles sorriram, concordaram com a cabeça, e ainda zoaram dizendo que eu estava exagerando. Ué, nós criamos você, não foi? Minha mãe riu. Isso devia ter sido meu segundo sinal de alerta, mas eu não tinha outra escolha. Fui para minha viagem de trabalho. Eu ligava para eles todo dia. Toda vez que atendiam, pareciam super animados e falavam o quanto estavam se divertindo. Ele é uma criança tão legal, minha mãe dizia toda empolgada. Levamos ele no parque hoje. Ele se divertiu demais. Toda noite era a mesma história. Ele já tá na cama, eles falavam. Teve um dia tão cheio que dormiu rapidinho. Eles até mandaram vídeos do Matthew correndo no quintal, assando biscoitos com eles, rindo e brincando. Parecia que estava tudo certo, então eu não fiquei preocupado. Só que aí, na manhã do 8º dia, recebi uma ligação que me deixou doente. Era o Kenneth, vizinho dos meus pais. Ele já tinha uns 70 anos, era mecânico aposentado e o tipo de pessoa que repara em tudo. O Kenneth nunca tinha me ligado antes. Então, só de ver o nome dele na tela, eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Matthew, ele falou meio nervoso. Não quero te assustar, mas tem alguma coisa estranha. Eu tô ouvindo choro vindo da casa dos seus pais desde ontem à noite. Para e começa de novo. Ele disse que bateu várias vezes na porta, mas ninguém atendeu. O carro dos meus pais estava lá, mas ele achava que eles não estavam em casa. Meu corpo inteiro congelou. Eles tinham que estar lá. Peguei meu outro celular e liguei para eles. Nada. Liguei de novo. Foi direto para a caixa postal. Mandei mensagem para minha mãe. Mãe, por favor, me liga. Sem resposta. Então liguei de novo pro Kenneth. Faz o que for preciso para entrar na casa, eu falei. Ficou um silêncio pesado. Tem certeza? Ele perguntou. Quer que eu quebre uma janela? Sim, eu respondi. Poucos minutos depois, ouvi o som de vidro quebrando pelo telefone. Depois ficou um silêncio, só uns murmúrios baixos. Até que Kenneth voltou a falar. E o que ele disse me fez querer vomitar. Seus pais não estão aqui, Matthew. Mas seu filho tá. A voz dele estava cheia de raiva. O garoto tá tremendo no quarto, Matthew. Parece que ele ficou sozinho por um bom tempo. Eu já estava pegando roupas e jogando dentro da mala. Deixa eu falar com ele, eu pedi. Ouvi um barulho. E então uma vozinha fraca falou. Papai. Eu até parei de respirar. Oi, campeão, eu disse, tentando soar calmo. Estou indo te buscar agora. Você está seguro? O Kenneth tá aí com você.
Ouvi ele fungando. Eu fiquei com medo. O trovão estava muito alto, ele falou baixinho. Fechei a mão com força. Ele estava apavorado, e eu não estava lá. E meus pais também não. Kenneth voltou para a linha e falou: Luke, parece que eles saíram faz 3 dias. Fizeram as malas, falaram que voltavam logo, deixaram os lanches no balcão e trancaram a porta. 3 dias. 3 dias. 3 dias. Peguei as chaves do carro. Eu tô indo agora. São 9 horas de viagem, eu disse, mas já tinha desligado. Passei de todos os limites de velocidade enquanto dirigia. Fui parado 3 vezes. Não me importei, expliquei tudo pros policiais. 2 deles só me deram um aviso. O terceiro ficou chocado e falou para eu tomar cuidado, mas que era melhor eu chegar logo. Quando finalmente cheguei na garagem dos meus pais, era quase meia-noite. Kenneth estava lá fora esperando com meu filho, enrolado num cobertor, meio dormindo no balanço dele. Assim que desci do carro, meu filho correu até mim, abraçou minhas pernas e se agarrou como se eu fosse sumir. Me abaixei e abracei ele bem forte. Tô aqui, garoto. Tô bem aqui. Kenneth ficou ali do lado, de braços cruzados. O menino mal comeu, ele disse. Ofereci o que eu tinha, mas ele recusou quase tudo. Ficava resmungando, eles vão voltar logo. Vi o maxilar de Kenneth travar de raiva. Eu duvidava que o Matthew entendesse que tinham abandonado ele. Segurei a fúria que estava subindo na minha garganta. Alguém ligou? Mandaram mensagem? Perguntei. Kenneth balançou a cabeça. Nenhuma resposta. Respirei fundo, peguei meu celular e liguei para minha mãe. Dessa vez ela atendeu. Matthew, querido, ela falou, fingindo que estava tudo normal. Que surpresa! Onde é que você tá? Dei uma pausa e respondi. Em casa, obviamente. Fechei os olhos, tentando me controlar. Mãe, eu tô aqui, dentro da sua casa. E você não tá. Silêncio do outro lado. Aí ela respondeu. Ah, nós estamos. Só saímos rapidinho, por uns 3 dias. Outra pausa. De repente a ligação caiu. Ela desligou na minha cara. Fiquei olhando para a tela do celular, sem acreditar. Então fiz a única coisa que podia fazer. Mandei uma mensagem para ela. Se você não voltar até amanhã de manhã, eu vou chamar a polícia. E esperei. Mal consegui dormir a noite toda. Toda vez que eu fechava os olhos, a raiva só aumentava. Meus pais abandonaram meu filho de 6 anos. Deixaram ele preso numa casa trancada por 3 dias. Com só uns lanchinhos e uma promessa quebrada de que voltariam logo. Fiquei sentado na sala, olhando pro meu filho. Enrolado num cobertor no sofá, dormindo. O Kenneth até se ofereceu para ficar comigo. Mas eu pedi para ele ir embora. Eu precisava de silêncio. Fiquei horas olhando pro celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum pedido de desculpas. Nada. Às 7h12 da manhã, a porta da frente se abriu. Eu esperava que minha mãe entrasse arrependida, ou pelo menos preocupada. Mas não. Ela entrou super tranquila, como se tivesse voltado do mercado. Meu pai veio logo atrás, jogando as chaves do carro no balcão. Se espreguiçando como se tivesse dormido a noite inteira. Eles estavam bronzeados, sorrindo, vestidos com roupas de férias. Ah, Matthew, você tá aqui, minha mãe falou, sorrindo. A gente ia te ligar mais tarde. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Onde vocês estavam? Ela deu de ombros, como se não fosse nada. Ah, só umas férias de última hora. Seu pai e eu achamos uma promoção ótima de cruzeiro e pensamos, por que não? Você não imagina como a comida no navio era maravilhosa. Vocês deixaram uma criança de 6 anos sozinha por 3 dias. Ela revirou os olhos. Ah, Matthew, para de drama. A gente deixou bastante comida para ele. Não é como se ele tivesse perdido numa floresta. Eu fiquei encarando ela, depois olhei pro meu pai, que estava ali fazendo café como se fosse uma manhã qualquer.
Você tá falando sério? Perguntei. Ele tem 6 anos. Meu pai deu de ombros. Ah, ele não é mais um bebê. Criança tem que aprender a ser independente. Soltei uma risada fria, sem graça nenhuma. Independente? Ele não é um universitário, ele tá na primeira série. Ah, qual é? Minha mãe falou irritada. Só saímos por uns dias. Não é o fim do mundo. Ele tá bem. Apontei pro sofá, onde meu filho ainda dormia, todo encolhido. Ele ficou chorando sozinho no escuro durante uma tempestade. Ele nem comeu direito. Ficou esperando vocês voltarem. E vocês simplesmente. Parei para respirar fundo, tentando segurar a raiva. Vocês abandonaram ele. Minha mãe até fez cara de ofendida. Abandonar? Ah, Matthew, não exagera. A gente precisava dessas férias. A gente merecia. Eles mereciam. Foi como se algo dentro de mim tivesse quebrado. Caminhei até a porta da frente. Peguei as chaves do carro deles que estavam penduradas no gancho. O carro que eu tinha comprado para eles. E coloquei as chaves no bolso. Meu pai fechou a cara. Ei! O que você tá fazendo? Você não tem direito de sair com o nosso carro. Ele riu, sem acreditar. Você não pode simplesmente roubar o carro da gente. É meu carro, respondi firme. E se vocês precisarem ir para algum lugar, peçam um Uber. Ah, espera aí, completei. Talvez o telefone de vocês nem funcione direito. Já que vocês ignoraram minhas ligações por 3 dias. Minha mãe engasgou. Matthew, isso é tão injusto. Injusto? Falei virando para ela, com a voz gelada. Sabe o que é injusto? Trancar um menino de 6 anos dentro de casa enquanto você toma margarita num cruzeiro. Isso é injusto. Respirei fundo e apontei para a porta. E como vocês obviamente não sabem cuidar nem de uma casa. Vocês vão pagar para consertar a fechadura que o Kenneth teve que quebrar, falei seco. Nem pensem em me pedir ajuda. Eles ficaram me olhando de boca aberta, como se achassem que eu era o maluco ali. Mas eu não me importei. Me virei, peguei meu filho no colo e saí, sem nem olhar para trás. Tava quase chegando no carro quando minha mãe saiu correndo da casa. Descalça, ainda usando aquele vestido tropical chique. Parecendo que tinha acabado de descer do navio de cruzeiro. O rosto dela tava distorcido de raiva. Não aquela raiva de quem se sente culpado por ter feito algo horrível. Mas a raiva mimada de quem não aceita ser contrariada. Matthew, ela gritou. Você não pode levar o nosso carro. Devolve essas chaves agora. Eu continuei andando, meu filho agarrado em mim como um coala. Com as mãozinhas segurando firme na minha jaqueta. Como se tivesse medo que se soltasse, eu desapareceria. Meu pai também saiu, se espreguiçando. Como se tivesse acordado de um cochilo perfeito. Como se nada de ruim tivesse acontecido. Como se ele não tivesse ignorado uma porta trancada. Com o próprio neto chorando do outro lado. Ah, ele tá bem, disse meu pai com aquela voz falsa e calma. Sabemos que você tá chateado, mas esse seu drama é ridículo. Eu parei. Me virei bem devagar e olhei direto para ele. Meu drama, falei baixo, a voz fria como gelo. Vocês abandonaram uma criança de 6 anos por 3 dias inteiros. Minha mãe revirou os olhos de novo. Como se eu fosse só um incômodo. Ah, por favor, Matthew, ela bufou. De novo essa história? A gente deixou comida para ele estava dentro de casa, com teto. Não é como se a gente tivesse jogado ele na rua. Fechei os punhos, tentando me controlar. Ele chorou sozinho. No escuro. Apavorado. Esperando vocês voltarem a qualquer momento. Minha voz falhou de tanta raiva. E vocês, em vez disso, subiram no navio e ficaram bebendo margaritas. Meu pai deu uma risada debochada. Ah, qual é? Ele tem 6 anos. Ele não é um bebê, meu pai disse. Precisa aprender a ser independente. Eu pisquei, sem acreditar no que estava ouvindo.
Ele ainda dorme abraçado num ursinho de pelúcia, falei. Ele tem medo de tempestade. Ele nem alcança as prateleiras da cozinha sozinho. E vocês acharam que ele ia sobreviver trancado aqui? Ele tá bem, minha mãe explodiu. Você tá exagerando, Matthew. A gente precisava dessas férias. A gente merecia. Alguma coisa dentro de mim estalou. Merecia, repeti. Minha mãe cruzou os braços, firme. Sim. A gente faz muito por você. Sempre cuidamos do seu filho quando você precisa. Eu ri, seco e amargo. Sério? A única vez que eu realmente precisei de vocês, vocês fugiram para um cruzeiro. Deixamos comida para ele, ela bufou. Não é como se ele tivesse passado fome. Ah é? Cortei. Você chama barra de cereal e biscoito de comida? Isso não é refeição, mãe, são lanches que eu jogo para ele quando estamos atrasados para a escola. Ela resmungou baixinho. Ah, se soubéssemos que ele ia ser um bebê chorão. Nesse momento, eu vi tudo vermelho. Coloquei meu filho no banco de trás do carro, tranquei as portas e me virei para eles. A raiva fervia debaixo da minha pele. Vocês nunca mais vão ver ele. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Matthew, para de drama, ela gritou. Meu pai balançou a cabeça. Sério. Vamos lá. Somos a família dele. Você não pode cortar a gente assim. Eu olhei direto para eles e disse. Olha bem para mim. Vocês acabaram de perder esse direito. Me virei para entrar no carro, mas antes de abrir a porta, parei. Eles precisavam ouvir mais uma coisa. Olhei por cima do ombro e falei. Ah, e outra coisa, cancelei o cartão de crédito de vocês. Silêncio total. Você o quê? Minha mãe gritou. Eu abri calmamente a porta. Sim, revisei as cobranças hoje de manhã enquanto esperava vocês aparecerem. E vi que vocês gastaram tudo usando o cartão de emergência que eu dei no ano passado. Meu pai piscou, confuso. Aquele cartão. Era só para hospital, emergência. Exatamente, falei, entrando no carro. Vocês ignoraram minhas ligações. Agora o banco tá ignorando vocês. Dei de ombros e fechei a porta. Espero que tenham gostado da última viagem de graça, falei. Minha mãe parecia que ia explodir. Matthew, você não pode fazer isso. Entrei no carro. Meu filho me olhava do banco de trás, com os olhos bem abertos. Eles estão encrencados, ele sussurrou. Liguei o carro. Não tanto quanto deveriam estar, respondi. Então dei partida e fui embora, deixando eles lá, vermelhos de raiva e sem saber o que fazer. Durante 7 dias, não ouvi nada deles. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Pensei que talvez eles tivessem percebido que não tinham desculpa pelo que fizeram. Ou quem sabe estavam finalmente envergonhados o suficiente para ficar longe. Mas eu estava errado. 7 dias depois, eu estava em casa, cozinhando o jantar, quando ouvi pneus cantando no asfalto da minha garagem. Segundos depois, alguém bateu forte na porta da frente. Eu já sabia quem era. Abri a porta e lá estavam eles. Meus pais, parados na varanda, parecendo 2 crianças grandes prestes a fazer birra. Mas não estavam sozinhos. Ao lado de uma caminhonete amassada, estava meu tio Henry, irmão da minha mãe, o executor da família. Não via ele há anos. Sempre era ele que eles chamavam quando queriam que alguém resolvesse as coisas na marrã. Henry era enorme, parecia um ex-jogador de futebol, e tinha aquela cara de bravo que usava para assustar todo mundo. Suspirei. Claro que trouxeram você. Henry saiu da caminhonete e veio andando até mim, como se fosse dono do lugar. Matthew, a gente precisa conversar, ele disse. Cruzei os braços. Não, na verdade, não precisamos. Sim, precisamos, minha mãe gritou. Você complicou muito nossas vidas, garoto. Eu quase ri. Ah, você quer dizer porque eu peguei de volta o carro que eu paguei? Ou o cartão que vocês roubaram? Meu pai resmungou. Você não precisava ter sido tão extremo. Extremo?
Você deixou meu filho sozinho por 3 dias, respondi. Isso sim foi extremo. Henry levantou a mão como se fosse um juiz barato. Tá bom, vamos nos acalmar, ele disse. Depois se virou para mim. Matthew, família apoia família. É assim que funciona. Dei uma risada seca. Sério? Porque, da última vez que olhei, família de verdade não abandona uma criança de 6 anos para ir beber coquetéis num navio. Henry balançou a cabeça como se eu fosse um caso perdido. Você não pode simplesmente cortar eles assim. Não é certo. Eles estão sofrendo por sua causa. Pesquei, sem acreditar. Por minha causa. Agora eles estão sem carro, Henry falou, como se eu devesse sentir pena. Como eles vão se locomover? Apontei pro caminhão dele. Você acabou de trazê-los até aqui. Pelo visto estão se locomovendo muito bem. Minha mãe bufou. Esse não é o ponto. Nós somos seus pais. Você nos deve. Olhei direto nos olhos dela. Eu devo? Meu pai assentiu, como se fosse óbvio. Nós criamos você. Alimentamos você. Vestimos você. Isso se chama ser pai, interrompi. Isso é o mínimo que se faz por um filho. Henry levantou as mãos de novo. Vamos agir como adultos, ele disse. Só tem uma coisa que você precisa fazer para consertar isso. Eu já sabia que viria besteira. E o que seria? Minha mãe deu um sorriso falso. Devolva o carro e reative o cartão de crédito. Eu comecei a rir. Uma risada de verdade, pesada, cheia de incredulidade. Uau! Vocês realmente acham que isso vai acontecer? Henry se aproximou, falando baixo. Vamos lá, Matthew, seja justo. É aí que você se engana, Henry, falei inclinando a cabeça. Ser justo não é deixar eles fazerem o que quiserem, mesmo errados. Isso acabou. A expressão de Henry ficou séria. Você não quer uma briga completa por isso? Eu sorri. Você acha que isso é uma briga? Não, Henry. Uma briga é o que acontece se você aparecer aqui de novo tentando me assustar. Eu dei um passo à frente, olhando nos olhos dele. Por que eu vou chamar a polícia tão rápido que você nem vai terminar esse discurso idiota? O silêncio tomou conta da varanda. Minha mãe bufou e acenou com a mão. Ah, pare de ser dramático, Matthew. Nós somos uma família. Eu olhei direto nos olhos dela. Não, você não é. Ela recuou como se eu tivesse dado um tapa nela. Me virei, entrei e bati a porta na cara dela. Eu deveria saber o que viria a seguir. Meus pais nunca foram do tipo que aceitavam punição. Eles não eram do tipo que ficava sentado em silêncio pensando sobre seus erros. Não, eles eram do tipo que agia como se fossem as vítimas. E foi exatamente isso que fizeram. Menos de 24 horas depois de eu cortar os laços, começaram uma campanha de simpatia completa. Ligaram para todos os membros da família que tínhamos, desde o lado da minha mãe até o do meu pai, incluindo primos distantes de quem mal lembrávamos. Contaram para todo mundo que eu roubei os carros deles, os abandonei e parei de falar com eles sem motivo. Se você ouvisse o lado deles, pareceria que eram 2 pais idosos e amorosos que tinham dado tudo para o filho, apenas para serem descartados por ele, egoísta e ingrato. E todos acreditaram. O telefone começou a tocar. Primeiro, a tia Beth. Luke, acabei de ouvir o que aconteceu. Como você pôde tratar seus pais assim? Depois, o primo do papai, Mike. Eu sempre achei que você tinha pavio curto, mas isso é um novo nível. Eles estão sofrendo e você os abandonou. E então, mais e mais pessoas, que nunca se importaram comigo antes, de repente quiseram criticar minhas escolhas. No começo, ignorei todas as ligações, mas elas continuaram chegando. Eventualmente, quando a tia Ashley ligou o único parente que eu realmente respeitava, eu atendi. Ela começou imediatamente com o mesmo discurso de culpa sobre honra e respeito familiar, dizendo que só temos um par de pais e como eu podia ser tão insensível. Deixei que ela terminasse. Quando ela parou, expliquei tudo. Contei a verdade.
Expliquei como meus pais prometeram cuidar do meu filho de 6 anos por 2 semanas, como eu confiei neles, como eu ligava todos os dias para saber como ele estava, e como eles mentiam, dizendo que ele estava dormindo, enquanto provavelmente estavam fazendo as malas. Disse ela como eles deixaram meu filho sozinho em uma casa trancada por 3 dias seguidos enquanto foram em um cruzeiro. Como eles ignoraram minhas ligações. E como a única razão pela qual meu filho ainda estava vivo era porque um vizinho o ouviu chorando e arrombou a casa para salvá-lo. Quando terminei, Ashley ficou em silêncio por um longo tempo. Então, ela sussurrou, "Meu Deus!" E foi tudo o que precisou. A notícia se espalhou como fogo. Em uma noite, toda a família se voltou contra meus pais. Pessoas que gritaram comigo no dia anterior começaram a ligar de volta para pedir desculpas. Alguns admitiram que não tinham ideia do que realmente aconteceu. Outros disseram que estavam enojados. Mas a melhor parte foi descobrir que meus pais não mentiram apenas sobre mim, mas também sobre seus planos. Eles disseram a todos que estavam presos sem carro, mas não mencionaram que já tinham reservado outra viagem, desta vez para Atlantic City. E com que dinheiro? Com o cartão de crédito de emergência aquele que eu tinha cancelado. Essa foi a verdadeira razão pela qual eles apareceram na minha porta exigindo o carro e o cartão de volta. Não porque estavam desesperados. Não porque precisassem de ajuda, mas porque queriam outra viagem de férias. Assim que a verdade veio à tona, tudo acabou para eles. As ligações pararam. A pena desapareceu. E meus pais ficaram furiosos. Eles tentaram de tudo para limpar a bagunça que fizeram, mas era tarde demais. A família os cortou. Sem mais esmolas, sem mais viagens gratuitas, sem mais respeito. Achei que talvez tentassem me contatar novamente, mas nunca o fizeram. Não porque eu os bloqueei nem precisei. Eles estavam humilhados demais para ligar. E mesmo se tivessem ligado, eu não atenderia. Porque a única coisa que realmente importava era aquele garotinho dormindo profundamente em sua cama, sabendo que, a partir de agora, ele nunca mais seria abandonado. Atualização. Honestamente, achei que finalmente tinha acabado. De verdade. Mas, claro, meus pais conseguiram se envergonhar ainda mais. Uma última vez. Ontem, uma carta apareceu na minha caixa de correio. Era de um advogado. Meus pais agora estão ameaçando me processar. Pelo quê, você pergunta? Danos emocionais. De acordo com a carta, eu os humilhei, prejudiquei sua imagem pública e causei problemas desnecessários ao tirar o carro e cortar o dinheiro deles. Ah, e a melhor parte, eles estão exigindo que eu reative o cartão de crédito porque, aparentemente, negar dinheiro a eles é um tipo de maus-tratos a idosos. Eu realmente ri alto quando li isso. Eles deixaram o neto de 6 anos sozinho para tirar férias, mas, de alguma forma, sou eu quem está sendo acusado de abuso de idosos. Entreguei tudo ao meu advogado. Ele disse que era um dos processos mais ridículos que já viu. Está cuidando de tudo, e eu não estou nem um pouco preocupado. Mas, para ser honesto, não posso mais dizer que estou surpreso. Na verdade, eu ficaria chocado se eles realmente aprendessem com seus erros pela primeira vez na vida.